Fala, meu povo. Estamos aqui de novo. Vamos continuar nosso estudo sobre os povos da antiguidade. E agora, o nosso povo em questão é o povo do Egito Antigo. A gente vai estudar sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre os hábitos, sobre a economia, política, mas a gente vai começar falando da origem, né? O que é o Egito Antigo, como que ele surgiu, onde que ele está localizado. Para começar, a gente já tem aqui essa famosa frase do historiador Heródoto, que fala assim, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Só para relembrar, que eu sei que vocês já sabem, mas relembrando o que é o Nilo. O Nilo é um rio, um dos mais famosos, importantes, maiores rios da humanidade, que fica lá onde depois se criou, onde depois surgiu a sociedade egípcia, né? Já existia o rio e ao redor desse rio, às margens desse rio, vai surgir a sociedade egípcia. E por que o Heródoto fala que o Nilo ou melhor, que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, que o rio Nilo dá de presente para a humanidade, a sociedade egípcia? Porque de fato existe uma relação muito forte, muito intensa entre o surgimento, a formação da sociedade egípcia antiga e a presença do rio Nilo. Esse rio, ele fica aqui, ele corta, né, o deserto e ele fica próximo ao mar Mediterrâneo, ele vai desaguar no mar Mediterrâneo, né? E essa presença do rio permitiu que algumas sociedades chegassem aqui, alguns grupos humanos chegassem e ficassem aqui, nessa margem do rio Nilo, às margens do rio Nilo aqui. E essa sociedade, esses grupos humanos, aos poucos, vão formar a sociedade egípcia, né? Por que é tão importante a presença de um rio? E por que as sociedades, os grupos humanos escolhem estar ali próximos a esse rio? Por conta da necessidade da agricultura, da criação de animais, da sobrevivência, né? E a água é fundamental para essa sobrevivência. Então, sempre próximo a uma grande sociedade, uma grande civilização que se forma, vai ter a presença também dos rios, a importância desses rios. Só que aí a gente pode se perguntar, né? O rio Nilo, por si só, geraria a sociedade egípcia? Só a presença da água do rio seria suficiente? Não, né? Na verdade, assim, o rio foi importante, ele foi importantíssimo para a formação da sociedade egípcia, mas a gente não pode esquecer também das habilidades que foram desenvolvidas por esses povos, habilidades para o trabalho, habilidades para a sobrevivência, né? Então a gente costuma dizer que os egípcios eles dominaram, em certa medida, a água do rio Nilo, ou seja, eles desenvolveram técnicas para facilitar ou, digamos assim, para aproveitar o máximo possível o uso dessa água. E aí, com essas técnicas, eles vão conseguir plantar, eles vão conseguir ter colheitas abundantes, eles vão conseguir aproveitar o máximo de fertilidade do solo, vão também conseguir se deslocar melhor entre os lugares através da navegação, né? E como que esses humanos, essa sociedade lá, conseguiu fazer isso? Através do trabalho humano, que desenvolveu a construção de canais de irrigação, diques, barragens, que vão, digamos, de certa forma, controlar a água do rio e facilitar o uso dessa água em favor da sociedade. Então, é uma relação. A presença da água do rio Nilo, mas também as habilidades que a sociedade egípcia desenvolveu para fazer isso. E aí vai gerar uma situação como essa, que é representada aqui, né? O rio está aqui, mas desenvolve-se os canais de irrigação, as plantações que não ficam exatamente à margem do rio, né? Mas ficam próximas e utilizam a água. E assim essa sociedade vai crescendo, vai se desenvolvendo e se tornar o famoso e grande Egito Antigo. Mas antes de ser esse grande e famoso Egito Antigo, existiam dois territórios. Quando aquelas sociedades que eu falei, quando aqueles grupos humanos chegam na região do Egito, na região das margens do rio Nilo, antes de formar o grande império egípcio, existiam duas tribos, na verdade chamadas de nomos, né, que eram
como eram chamados esses grupos, como se fossem aldeias, para facilitar aí o entendimento de vocês. Esses grupos, eles ficavam na região das margens do Rio Nilo, só que eram dois territórios diferentes. Existia o território do Alto Egito, que era comandado por um rei em particular, tinha uma sociedade, regras em particulares. E existia o território do Baixo Egito, que da mesma forma tinha outro rei, outras regras, outro funcionamento social. Esses dois territórios, eles existiam vizinhos uns dos outros, mas não se juntavam. Até que, com o passar do tempo, o Alto Egito, essa parte aqui, acabou se desenvolvendo mais e foi dominando a região do Baixo Egito. Então, o Alto Egito foi crescendo e se desenvolvendo mais e acabou por dominar a região do Baixo Egito. Quando acontece essa dominação, né, os dois reinos, então, passam a ser apenas um, vão ser unificados, vão ser comandados por um único rei, que passa a ser conhecido como o faraó. E a partir daí vai surgir o que a gente conhece como o famoso Império do Egito Antigo. Vai começar a crescer a partir dessa unificação dos dois territórios, que passa a ser dominadas por um único rei, o famoso faraó, que a gente conhece muito bem. Depois da unificação dos dois reinos, né? No decorrer aí de 3.000 anos de história registrada, o Egito ele vai passar por alguns períodos diferentes de governo. A gente vai ter o período de governo centralizado, onde tudo está nas mãos de uma única autoridade, no caso o faraó. A gente vai passar por um período de governo descentralizado, que é uma tentativa de mudar a política para ver se o Egito continua existindo. Vão existir períodos de prosperidade econômica, onde tudo está dando certo, onde o Egito está crescendo, a economia está indo de vento em popa. Também vão ter períodos de crise econômica, invasões, guerras internas e externas. São 3.000 anos de história, né, gente? Dá para viver muitas emoções em 3.000 anos de história. Então, o Egito famoso e importante para a história da humanidade, ele passa por várias situações, assim como todos os outros povos. Eles não têm uma vida igual em todos os momentos. E aí, para facilitar o estudo, a história, né, os historiadores costumam dividir essa história do Egito Antigo, do Império Egípcio, em 3 momentos, que é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. São 3 momentos históricos diferentes de um mesmo império, que é o Império do Egito Antigo. No primeiro momento, chamado de Antigo Império, logo depois que acontece a unificação do Alto e do Baixo Egito, o Império surge, né? Vai acontecer aí um grande desenvolvimento da sociedade egípcia. Essa sociedade ela vai se desenvolver o máximo possível, vai crescer tanto em número quanto em prosperidade, em capacidade, patrimônio. O Egito vai expandir o seu território, conquistar novas terras e novos povos, né? Dominar também novos povos. Isso vem junto com prosperidade, com poder, com tudo mais. Então, o negócio está indo bem, as coisas estão muito bem, obrigada, na fase do Antigo Império. O tempo vai passar e vamos chegar no Médio Império. Durante esse período do Médio Império, o Egito, ele já, por essa questão da prosperidade que vinha acontecendo, né, o povo egípcio começa a chamar a atenção de outros povos. Porque o território está crescendo, está ficando importante, está ficando próspero, está dando lucro. Então, outros povos começam a, crescer o olho para a região do Egito. Nesse momento, os egípcios vão praticar comércio, né? Principalmente com os fenícios, os cretenses e os sírios. Esse comércio vai também ajudar na questão da expansão territorial, econômica e prosperidade. Mas, como eu falei, por conta dessa prosperidade, o território egípcio vai chamar a atenção de possíveis invasores. E é aí que vão começar os processos de invasão. Primeiro, a invasão dos Hyksos, que é um povo que vive ali também na região do deserto. E aí depois
vem o período do Novo Império, e nesse período do Novo Império, outras invasões vão ocorrer. Durante o período do Novo Império, vai acontecer mais expansões do território, ou seja, o povo egípcio vai continuar conquistando novos territórios. Vai acontecer também a construção de novos templos. Esses templos, eles vão servir tanto para a questão assim religiosa, prática religiosa, como hoje em dia eles são considerados patrimônios históricos da humanidade. A tentativa da inserção da crença monoteísta, os egípcios eles são politeístas, mas o monoteísmo já está surgindo nessa época. E aí também entre os egípcios vai acontecer essa questão da tentativa de colocar o monoteísmo. Vai ser uma confusão, já adianto para vocês, né? Porque é uma novidade, muitas pessoas vão resistir, mas isso acontece. Quem tem hábito de assistir as novelas bíblicas da Record, ou quem tem hábito de ler o Antigo Testamento, deve lembrar dessas tentativas aí, onde os judeus foram inclusive perseguidos e tudo mais. Com o passar do tempo, né, vai acontecer o que a gente chama de declínio do Egito. Como todos os outros impérios que a gente já estudou da antiguidade, o Egito ele tem o seu momento de surgimento, aí cresce e tem aquela fase do auge, que a gente chama de ápice, né, que é o auge da prosperidade, mas aí vai ter os momentos de declínio também. Esse declínio é a queda que vai acabar gerando o final do império, né? Quando o império ele se desfaz, ele perde poder e se desfaz. Então, o caminho do fim do império egípcio é o seguinte: a partir do século XII a.C., o Egito ele vai ser sucessivamente invadido. Lembra que eu falei, né, que já a partir aqui do Médio Império as invasões vão começar? E aí o Egito ele vai passar a ser sucessivamente invadido por diferentes povos. Isso quer dizer o quê? Que vão vir várias invasões, uma atrás da outra. E essas invasões, elas vão acabar enfraquecendo o Império Egípcio. Enfraquecendo as defesas, enfraquecendo a sociedade, enfraquecendo a política, né? E isso vai, de certa forma, provocando o final do Império Egípcio. Não é uma coisa rápida, é uma coisa assim que demora muitos anos para acontecer, mas por conta dessa quantidade de invasões e resistência e perdas econômicas, perdas de soldados e tudo mais, com o tempo o Império Egípcio vai se enfraquecendo a ponto de acabar. Primeiro vai acontecer, o Egito vai ser unido ao reino de Cush, que era um reino vizinho, na tentativa de fortalecer o território, mas não deu certo. Aí vão vir, posteriormente, depois dessa tentativa aí, vão chegar os assírios, né? Aqueles assírios lá que a gente estudou na Mesopotâmia, galera que é boa de briga, que tem um exército poderoso, aí vai chegar e vai tentar invadir o Egito, vai conseguir durante um tempo, mas os egípcios vão se libertar dos assírios, vão conseguir. O bichinho aí eles tentam, viu? Após se libertar dos assírios, os egípcios vão ter uma fase assim que a gente chama de renascimento. Eles vão tentar fazer essa recuperação econômica e cultural, né? Pensando assim, ufa, conseguimos nos libertar dos assírios, agora a gente vai sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas isso não vai durar muito tempo, porque anos depois vão acontecer novas invasões. Primeiro o Egito vai ser conquistado pelos persas, depois de um tempo vai ser conquistado pelos macedônios, liderados pelo Alexandre o Grande da Macedônia, e ao final vai ser dominado pelos romanos, pelo famoso e grande Império Romano. E aí não tem mais como resistir. Depois de tantas invasões, depois de tantas tentativas, o Império Egípcio vai acabar caindo. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma linha do tempo de todas essas invasões aí que eu falei, desde a unificação ao reino de Cush aqui, que foi a primeira grande perda que o Império Egípcio teve, né? Porque se enfraquece, até a última golpe de misericórdia, que foi a conquista pelos romanos. Tudo isso aí vai gerar esse processo de declínio do Egito Antigo, e aí vai fazer com que o grande Império Egípcio caia.
Para encerrar aqui a nossa primeira parte sobre o surgimento do Império Egípcio, eu vou deixar essas 5 perguntinhas aí que também vão ajudar vocês na revisão do conteúdo. Tenho certeza que vocês já estão se garantindo e vão saber responder todas elas. No próximo vídeo, a gente vai continuar com o material sobre Egito Antigo. Então, até já!